Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Depósito Geek. E no vídeo especial de hoje, em comemoração ao dia do 40º aniversário da série Fighting Fantasy, 27 de agosto, eu apresento aqui as 40 curiosidades da série e de seus criadores. Então vamos aí começar com a primeira curiosidade. Ian Livingstone nasceu em Prestbury, uma pequena vila do condado de Cheshire, na Inglaterra, em dezembro de 1949. E apesar de os pais dele morarem em Manchester, na ocasião, a maternidade local estava lotada, então tiveram que procurar outra nas localidades vizinhas. Número 2. Steve Jackson nasceu em Manchester em maio de 1951. Aos 4 anos, foi morar com seus pais no Canadá e só voltaram para a Inglaterra quando ele já tinha 11 anos. 3. Os garotos se conheceram na escola da cidade em que moravam, em Altrincham, e logo descobriram o interesse em comum por jogos de tabuleiro. 4. Jackson e Livingstone gostavam de jogos de estratégia militar, tais como Diplomacy e Warlord, assim como livros de ficção científica, clássicos de fantasia como Hobbit e quadrinhos da Marvel. 5. Quando jovens, Ian e Steve foram morar juntos dividindo um flat ao lado de outro amigo dos tempos de escola, chamado John Peake. Ian Livingstone se formou em administração e marketing, Steve Jackson em psicologia e biologia. Número 6. Em fevereiro de 1975, os três amigos abrem o próprio negócio, fundando a Games Workshop, que no mesmo ano passa a ser distribuidora oficial e exclusiva de Dungeons & Dragons na Europa. 7. Como no prédio em que moravam só havia um único telefone público disponível, no térreo, e na época não havia celular, né, pessoal? Era nesse número que eles recebiam os pedidos dos clientes. Isso quando o senhorio do imóvel não atendia antes e batia o telefone. Número 8. Pouco tempo depois, John Peake resolveu romper com a dupla e sair da empresa por diferenças ideológicas, e a dupla foi despejada do flat, indo morar na van de Steve Jackson, é isso mesmo. Para conseguir tomar banho pela manhã, eles passaram a frequentar o clube local de squash. 9. A dupla recebia seus clientes no pátio do pequeno escritório que usavam mais como área de estoque, até que em abril de 1978 é inaugurada a primeira loja da Games Workshop em Londres. 10. Em 1980, a editora Penguin Books levou um stand para a Games Day, evento anual promovido pela Games Workshop. Foi quando Livingstone e Jackson propuseram à editora da Penguin, Geraldine Cook, a publicação de um livro relacionado aos RPGs que estavam em ascensão naquele momento. Número 11. A ideia inicial do livro era algo como um manual de role-playing, mas a sinopse submetida pela dupla propunha uma simples aventura solo de RPG, na forma de um livro-jogo. 12. O título provisório do livro era The Magic Quest, mas como a história começava na Montanha de Fogo e terminava no embate contra o feiticeiro Zagor, ele logo foi rebatizado de O Feiticeiro da Montanha de Fogo. 13. No sistema de combate proposto por Ian Livingstone, eram usados 3 dados em vez de 2, e os atributos chamavam-se Combat Factor, Strength Factor
e Lucky Factor. Número 14. Steve Jackson foi incumbido de reescrever toda a primeira metade da aventura para adequar o texto e o sistema de combate no mesmo padrão, uma vez que essa parte tinha sido escrita por Livingstone e os estilos de escrita diferiam. 15. O manuscrito final do livro continha 399 referências, então ficou decidido que uma referência falsa, inalcançável na aventura, seria adicionada. O parágrafo 192 existe apenas para totalizar o místico número 400, que virou padrão no restante da série. 16. O artista Russ Nicholson, que fez as ilustrações internas do livro, também submeteu 3 conceitos de capa, todas rejeitadas pelos editores da Penguin, ficando ao artista de ficção científica Peter Andrew Jones a incumbência de produzir a capa. 17. O termo Fighting Fantasy apareceu pela primeira vez na capa da primeira edição do livro, logo abaixo do título, na frase A Fighting Fantasy Gamebook, in which you become the hero, e foi posteriormente adotado como nome da série por sugestão do próprio Ian Livingstone. Número 18. Em 1982, Livingstone também lançou o tal livro proposto inicialmente, um manual de como fazer RPG, dessa vez por outra editora. O título era Dicing with Dragons, uma introdução aos role-playing games, sendo um enorme fiasco de vendas. 2 anos mais tarde, quem obteve êxito com esse tipo de livro foi Jackson, em seu Fighting Fantasy The Introductory Role-Playing Game, aqui chamado de RPG Aventuras Fantásticas. 19. O cenário da segunda aventura foi escolhido por Steve Jackson, com a intenção de promover uma linha de produtos da Games Workshop, denominada Citadel Miniatures, de miniaturas de metal e plástico, surgindo daí o título A Cidadela do Caos. 20. O nome do antagonista do segundo livro, o maquiavélico Balthus Dyer, veio do pseudônimo de um pintor franco-polonês chamado Baltazar Klosowski, conhecido como Balthus, mais a palavra Dire, que significa terrível em inglês. Curiosidade número 21. Ian tinha 2 títulos em mente para o seu próximo livro, que seria em cenário externo, não em uma masmorra. Ele pensou em Black Hill Manor, Mansão dos Montes Negros, e Doom in Darkwood Forest, Maldição na Floresta Madeira Negra. 22. Ao decidir pela floresta, ele trabalhou com 3 títulos possíveis: Doom in Darkwood Forest, The Warhammer of Darkwood Forest e o escolhido The Forest of Doom. 23. A ideia original da aventura na floresta era encontrar um anel mágico, que seria o único item capaz de salvar a vida de uma princesa élfica moribunda. Número 24. O nome de um dos principais personagens da série, o mago Yastromo, veio da junção dos nomes de um jogador de beisebol, Carl Yastrzemski, apelidado de Yas, com a parte final do nome da nave do filme Alien: O Oitavo Passageiro, conhecida como Nostromo. 25. Com o imenso sucesso dos 3 primeiros livros, a dupla começou a pensar por que não lançar a própria série pela Games Workshop. Os então funcionários Joe Dever e Gary Chalk
se voluntarizaram para criar o que seria a série de RPG solo da empresa. Porém, quando concluíram o projeto, anunciaram que tinham fechado acordo com outra editora. Desse contrato, sabemos que surgiria uma série rival conhecida como Lobo Solitário. 26. De início, a editora Penguin Books queria capas e ilustrações com criaturas fofinhas, borboletas e coelhinhos saltitantes, de acordo com Livingston, pois tinham receio de assustar o público-alvo de crianças. Mas a dupla bateu o pé no sentido de ter ilustrações poderosas e impactantes, com criaturas ameaçadoras, pois, segundo Livingston, isso geraria mais interesse e excitação do que medo nos leitores. 27. No total, a série Fighting Fantasy original teve a participação de 43 artistas desenhistas, dentre os quais Russ Nicholson e Ian McCaig. 28. Russ Nicholson foi o artista que mais proveu trabalhos para a série, incluindo as artes de Out of the Pit, Titã, Black Sand, Guerras de Trolltooth, Demon Stealer, entre outros suplementos, além de desenhar 8 livros da série principal. 29. Ian McCaig fez poucos trabalhos na série, porém extremamente impactantes, como as ilustrações de Cidade dos Ladrões e o Calabouço da Morte, além das capas de A Floresta da Destruição e A Ilha do Rei Lagarto. Número 30. McCaig também é conhecido pelo seu trabalho na franquia Star Wars, sendo dele o conceito do personagem Darth Maul, vilão principal no filme Episódio 1, Ameaça Fantasma, bastante inspirado em outra criação de McCaig, o necromante Zambarbone. 31. A região onde se localiza o Calabouço da Morte e vários nomes de lugares e personagens da história foram inspirados em uma viagem que Ian Livingstone fez à Tailândia 2 anos antes de escrever o livro. A região de Chiang Mai, a cidade de Feng, o rio Kok e até o antagonista Barão Sukhumvit foram tirados de nomes de lugares daquele país. 32. Death Trap Dungeon foi um dos maiores sucessos da série, vendendo mais de 350 mil cópias no seu primeiro ano. A aventura também virou um game de PlayStation anos mais tarde, em 1998. Curiosidade 33. Apesar de Ian Livingstone ter escrito mais livros na série original, com 13 títulos contra 10 de Steve Jackson, incluindo a série Sorcery, os volumes 5, 6 e 7 formam a única vez em que 3 livros de Ian foram publicados em sequência: Cidade dos Ladrões, Calabouço da Morte e Ilha do Rei Lagarto. Isso na série original, né, pessoal? Número 34. Alan Langford foi o artista que mais ilustrou títulos com temática de dinossauros. A Ilha do Rei Lagarto, A Arma de Telak e o inédito no Brasil Portal of Evil apresentam diversas ilustrações com criaturas jurássicas. Curiosamente, Robô Comando foi desenhado por Gary Mays. 35. Quem mais desenhou capas da série original foi o artista Les Edwards, com 11 trabalhos publicados, dentre eles Demônios das Profundezas e Cripta do Feiticeiro. Em segundo lugar, vem o artista Terry Oaks, com 10 capas, como Fortaleza dos Pesadelos e Escravos do Abismo. 36. O artista que mais se destacou após os anos 2000 foi Martin McKenna, produzindo nada mais nada menos que 17 capas para a série da Wizard Books, várias delas
releituras de capas da série original da Puffin. 37. Na série original, Makina concebeu apenas 2 capas, inclusive a do último volume, Curse of the Mummy, porém fez a arte interna de outros 9 títulos, sendo o primeiro trabalho Punhais da Escuridão. Número 38, faltam 3, pessoal. Ian Livingstone já declarou publicamente que considera Ian McCaig seu artista de fantasia favorito, e em segundo lugar vem Martin Makina, que inclusive recebe uma dedicatória no livro Retorno à Montanha de Fogo, abre aspas, por dar vida à Fighting Fantasy com sua arte, fecha aspas. 39. Ao todo, a face de Ian Livingstone aparece desenhada como homenagem em 10 títulos da série, no rosto de diversos personagens, entre eles prisioneiros e mercadores. E por fim, número 40, a série original durou de 1982 a 1995, tendo 59 títulos publicados, dos quais 27 permanecem inéditos no Brasil. É isso aí, alô Jambô! Vamos publicar esses títulos inéditos aqui no Brasil. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui o vídeo das 40 ou mais, curiosidades aí da série Fighting Fantasy e de seus criadores Ian Livingstone e Steve Jackson, em comemoração aos 40 anos da série, completados nesse 27 de agosto de 2022. Eu conto com o seu joinha, com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento aí, com a sua ajuda na divulgação do canal e conto com a sua audiência nos próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal! Até lá!